Bom, boa noite a todos, Pai do Senhor. Vamos dar continuidade nas nossas reuniões aí com a discussão do livro de Mateus. Hoje, Mateus capítulo 23. E, como sempre, vamos fazer a oração inicial para que o Senhor possa nos orientar através do esclarecimento do Espírito Santo quanto ao entendimento da sua palavra. Vamos lá. Santo Deus, mais uma vez te agradecemos pela oportunidade de reunirmos, ó Pai, com esse grupo de jovens e podemos, mais uma vez, nos apoiar aqui na Tua Palavra, Senhor. Obrigado porque temos essas verdades reveladas à nossa disposição, Pai. Usando as palavras do nosso Senhor Jesus, somos felizes porque essas verdades foram escondidas dos sábios, mas foram reveladas a nós, pequenos, ó Pai, que hoje podemos ter acesso livre à verdade que emana do Teu altar, Senhor, que emana diretamente de Ti para os nossos corações. Nessa noite pedimos que o Senhor possa nos ensinar novamente, Pai, complementar o ensino que temos, o aprendizado que temos tido através do estudo do Teu Evangelho, Senhor, conforme relatou Mateus, e pedimos que em mais esse capítulo o Senhor se manifeste para nós, revelando as verdades da Sua palavra, nos ensinando a aplicar no nosso dia a dia, para que o Teu nome seja glorificado em nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Amém. Bom, hoje vocês estão vendo aí que eu estou num ambiente diferente, né? Estou fora de casa hoje, na casa do nosso querido irmão ali, Juarez, que hoje vai participar da reunião aqui com a gente também, né? Então, Mateus capítulo 23, vamos fazendo a leitura e ao tempo fazendo a leitura a gente vai explicitando como a gente costuma fazer. A diferença é que esse livro de Mateus, esse capítulo de Mateus 23, diferente dos capítulos anteriores, ele não é, pelo menos na minha versão, né, na NVI, eu sei que nas versões derivadas da Almeida ele tem algumas separações, mas na minha é um texto único. Então não tem separação por tópicos assim, então a gente mesmo vai definir aqui quais são esses tópicos. Visto que esse capítulo é um capítulo extenso, mas é um monólogo do Senhor Jesus, praticamente, né? Jesus faz um monólogo aqui, e nesse monólogo ele faz advertências severas aos fariseus e, portanto, cuidado, ficar preso no seu pé. Aos fariseus e, portanto, à religiosidade, certo? Vale lembrar o contexto em que a gente estava lendo isso daqui. Era um contexto em que, nos capítulos anteriores, né, Jesus já vinha travando aí, já vinha apresentando várias advertências aos fariseus acerca de como eles não estavam enxergando o reino de Deus e como eles estavam priorizando as seus próprios desejos do seu coração, mas estavam deixando passar, estavam passando despercebido o verdadeiro sentido do serviço a Deus, da religião, ao passo que estavam priorizando coisas voltadas para as suas próprias glórias. E é nesse contexto aí que Jesus continuou falando, começou no capítulo 21, continuou falando no capítulo 22 e seguiu agora falando no capítulo 23. Então, dentro desse contexto em que Jesus continua advertindo os fariseus, esse é um dos capítulos mais fortes aqui em relação a essas admoestações contra os fariseus, ou diante dos fariseus. E como o capítulo começa aí, ó, como nós já discutimos, capítulo 23, a partir do verso 1. Então Jesus disse à multidão aos seus discípulos. Ou seja, se o capítulo já começa dizendo assim, então, significa que eu estou continuando aquilo que eu estava falando no capítulo anterior. É uma continuação quanto àquelas coisas que eles estavam falando sobre os fariseus. Então vamos ler aí uma primeira parte e a gente vai comentando conforme o tempo, e quem quiser comentar também, como sempre, está disponível. A gente faz a reunião, Iores, e eu vou lendo e vou comentando, e quem quiser falar alguma coisa, tal, pode ficar bem à vontade, tá? Pronto. Então Jesus disse à multidão e aos seus discípulos: os mestres da lei e os fariseus se assentam na cadeira de Moisés. Obedeçam-lhes e façam tudo o que eles dizem, mas não façam o que eles fazem, pois não praticam o que pregam. Primeira parte que Jesus começa a falar aí, né? Na verdade, ele começa a apresentar ao povo a hipocrisia dos fariseus. Ou seja, eles se assentam na cadeira de Moisés porque nós falamos lá nos capítulos anteriores que os fariseus eram uma espécie de partido político religioso da época que Jesus viveu ali, em que eles eram bastante zelosos pela lei. Será que eu estou gritando muito aí? Não. Eu falo para sair. Eles eram bastante zelosos pela lei, eles eram cumpridores da lei, assíduos
Tem até uma parte curiosa lá, quando Paulo lá escreve aos Filipenses, falando sobre como ele era zeloso da lei. Ele fala assim, ele era fariseu de fariseus. Ou seja, eles eram muito zelosos da lei, só que eles começaram a priorizar tanto essa lei, a obediência à lei, em detrimento dos principais mandamentos que Jesus tinha acabado de falar no capítulo anterior, e acerca de amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo, que são mandamentos de importância semelhante, como Jesus fala. Eles não estavam fazendo isso, eles estavam apenas querendo obedecer à lei, entendendo que obedecendo à lei, eles cumpririam ali os rituais ou as combinações logísticas necessárias para que isso os enquadrasse como salvos e, querendo ou não, atribuindo a salvação a méritos próprios de obediência à lei. Mas o que acontecia, que Jesus está dizendo aqui, é que eles escancaram a mentira que eles queriam passar, que era a mentira de que assim, olha, nós somos zelosos pela lei, nós te orientamos o povo judeu, como mestres aqui, como fariseus, orientamos a seguir a lei fielmente, dizendo que essa lei essa obediência à lei é fundamental para que vocês sejam salvos, mas nós mesmos não fazemos isso. Então nós estamos apresentando para vocês uma mentira, uma hipocrisia. Então Jesus fala assim, olha, no que os fariseus falam de vocês obedecerem às leis, no sentido de que é importante guardar as leis de Moisés, e vale lembrar que nessa época aqui nós não estávamos vivendo após a crucificação de Cristo, o judaísmo ainda imperava aqui, o cristianismo estava começando essa transição através do Senhor Jesus. Então, Jesus fala assim, ó, guardar a lei é importante, obedecer à lei de Moisés é importante. Então, o que eles falam em termos de liturgia de culto, em termos de obediência, em termos dos sacrifícios que ainda eram válidos nessa época aqui, quando o sacrifício de Cristo ainda não tinha começado, tudo isso que os fariseus falam, vocês devem fazer. Então, ele vai dizer aí, verso 2, verso 3, obedeçam-lhes e façam tudo o que eles dizem, mas não façam o que eles fazem, porque eles mandam vocês fazerem tudo isso, mas eles mesmos não fazem. E aqui a gente vai começar a entender justamente o porquê que o sacrifício de Cristo foi necessário, porque o ser humano não conseguia se justificar mediante a lei, em virtude da sua incapacidade de obedecer à lei por conta da sua natureza falha e pecaminosa. Certo? Então Jesus fala assim, eles são hipócritas, eles falam para você fazer tudo bonitinho, e vocês devem fazer, mas não façam como eles. Então assim, atentem para o que eles falam, mas observem o exemplo da vida deles e não sigam isso. Muito pelo contrário, agem de forma completamente diferente, porque eles não vivem o que pregam, tá? E muitas vezes eles só pregavam bonito para que isso parecesse bastante espiritual, ou para que isso criasse um certo espírito de liderança e várias pessoas seguindo eles, trazendo com isso vários benefícios próprios para os fariseus, para os líderes, sem que eles de fato estejam vivendo isso. Vocês vão ver... vocês vão ver aqui várias vezes a gente falando coisas em que qualquer semelhança com a realidade não é mera coincidência, tá? Porque isso não existia lá nos fariseus, existe desde os fariseus, na verdade desde antes, né? Nós vimos quando estudamos a carta de Judas, como ele cita aqui em Enoque, que era o 7º depois de Adão, já profetizava acerca desses falsos profetas. E aí na sequência, verso 4, ele vai dizer assim, eles atam fardos pesados e os colocam sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos não estão dispostos a levantar um só dedo para movê-los. O que Deus está dizendo aqui? Para que a gente entenda aqui qual é o contexto. Moisés deixou um conjunto de leis dadas por Deus, e essas eram as leis que os judeus deveriam seguir. Mas os fariseus, à medida que eles foram se desenvolvendo ali no comando, tal, como um partido de destaque dentre os judeus, eles começaram a determinar outras leis específicas e outros mandamentos e outras ordenanças que eles determinaram. Ou seja, eles começaram a criar uma doutrina baseada em opiniões e experiências humanas que estavam sendo um grande fardo para o povo. Ou seja, vocês precisam fazer isso, 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 isso. Não era mais só o que Deus falava, era tudo aquilo que os fariseus estavam falando, criando uma série de doutrinas humanas e passando-as como se fossem doutrinas de Deus, né? No caso aqui não cristãs, doutrinas de Deus, coisa que nós sabemos que também acontece muito hoje em dia. Só que o que acontece? Eles chegam para os seus discípulos, né, para os seus seguidores, e dizem assim, olha, vocês precisam fazer isso, 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 isso e isso. A roupa que vocês têm que vestir é essa tal, porque vocês precisam orar, sei lá, 10 vezes por dia, a sua oração não pode ter menos de 5 minutos. Estou dando exemplos aqui figurados, tá, pessoal? Você não pode olhar para certo tipo de coisa e tal, mas eles pregavam isso tudo muito bonitinho, mas como Jesus tinha acabado de falar, eles não faziam essas coisas que eles exigiam que os seus fiéis
fizessem. E aí ele vai dizer assim, olha, essas coisas que eles criaram e estavam exigindo aos seus discípulos, estavam tornando o fardo de seguir a Deus muito pesado, porque eram coisas criadas por homens, sendo que eles mesmos não eram capazes de mover um dedo sequer para fazer, para empurrar esse fardo que eles carregassem. Tá? E aí a gente vai ver ao longo do capítulo aí que Jesus vai reativar esse entendimento de diversas formas aí, como Jesus vai reativar esse entendimento aí como de formas repetidas, como os fariseus faziam isso. Depois, verso 5. Tudo o que fazem é para serem vistos pelos homens. E aí Jesus agora começa a explicar por que os fariseus estavam incrementando a lei no intuito de fazer parecer que eles eram cumpridores bonitinhos da lei, porque o objetivo deles sempre foi parecer santo aos homens. O objetivo deles, dos fariseus, sempre foi estar acima, estar no centro da atenção, estar no comando da situação. Nós vimos aí em vários capítulos anteriores como eles se incomodavam com a forma como as pessoas estavam seguindo a Jesus. Eles queriam a qualquer custo colocar Jesus em tropeço nas suas próprias palavras para que as pessoas não seguissem a Jesus ou para que eles tivessem motivo, vamos dizer assim, para acusar Jesus. Então, verso 5. Tudo que eles fazem é para serem vistos pelos homens. Eles fazem seus filactérios bem largos e as franjas de suas vestes bem longas. Gostam do lugar de honra nos banquetes e dos assentos mais importantes nas sinagogas, de serem saudados nas praças e de serem chamados rabis, ou serem chamados de mestres. O que Jesus está dizendo assim? Pessoal, isso que os fariseus estão mandando vocês fazerem aí é pura vaidade, é pura criação humana, no intuito de querer parecer mais santo. Eles, ao invés de cumprirem os mandamentos de Deus, em amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo, né, o resumo dos 10 mandamentos, isso daí, eles estão criando uma série de doutrinas que eles querem seguir, porque talvez isso os torne aparentemente mais santos. E eles querem parecer santos para vocês, eles querem ser vistos por vocês como santos, eles querem ser vistos por vocês como puros, sendo que talvez, mesmo que eles consigam cumprir essas coisas, o que de fato, verdadeiramente, eles não cumpriam, fazer parecer que eles cumpriam os tornava aparentemente, externamente puros. E este era o objetivo dos fariseus, porque quanto mais eles fossem admirados pelos homens, mais seguidores eles teriam. E, por consequência, mais dinheiro se iria gerar. Nós vamos ver mais na frente essa parte do dinheiro que Jesus vai esclarecer bem. Então, aí Jesus usa duas figuras aí, que a gente precisa entender o contexto dos fariseus para que a gente possa saber o que ele está falando. Eles fazem seus filactérios bem largos e as franjas de suas vestes bem longas. Os fariseus eles eram tão zelosos da lei que às vezes eles eram bitolados e cumpriam a lei ao pé da letra, no sentido que Moisés dizia lá ao longo da lei que o judeu deveria guardar a palavra de Deus atada à sua testa. Ele deveria ter a palavra de Deus amarrada na sua testa e no seu punho. E o que significa isso que Jesus está falando? E o que são filactérios? Filactérios eram tipo... Eu até gravei uma foto no meu celular para mostrar para vocês aqui, mas acho que não vou conseguir projetar aí. Filactérios... Deixa eu ver se eu consigo filmar a tela do celular. Esse é um filme, né? Que mostra aí um fariseu com um filactério na testa. Então, o que é filactério? Eles faziam essas caixas de couros aí, em que eles escreviam os versos da lei, guardavam dentro dessa caixa de couro e botavam amarrados à testa, como se o conhecimento da palavra de Deus fosse entrar por osmose ali, através da proximidade com o crânio. Porque quando Moisés falou que nós tínhamos que atar o conhecimento da palavra de Deus na nossa testa, obviamente que queria dizer não era isso, era que a gente deveria viver mentalizando isso e seguidos por isso o tempo inteiro. Mas não, eles faziam esses filactérios aí e no intuito de parecer ainda mais santos do que os outros, eles faziam as caixinhas de couro mais largas do que o normal, para parecer que cabia mais versículos, que eles estavam guardando mais versículos e isso fazia eles parecer mais santos. As franjas que Jesus fala aí eram uma espécie de corda que eles tinham nas suas roupas, que era como se fosse o terço lá que os católicos usam lá, o rosário, que determina o tanto que a pessoa está orando, ou seja, quantas bolinhas daquela lá tem no terço, quantas
Pai Nosso, Ave Maria, que tem que rezar, não sei o que e tal. E os fariseus faziam essas franjas das suas vestes mais longas para parecer que eles oravam mais, que eles tinham um grande tempo de oração e que isso os fazia parecer mais santos do que os demais. Porque, como Jesus está dizendo, sempre com o intuito de fazer, de causar admiração nos seres humanos, de causar uma impressão de santidade. Com isso, eles angariavam para si mais seguidores e, consequentemente, mais frutos nessa terra aqui, né? Então, eles fazem os seus filactérios bem largos, ou seja, eles aumentam os seus filactérios para parecer mais espirituais, e as franjas de suas vestes bem longas, eles aumentam bastante para parecer que oram muito. Gostam do lugar de honra nos banquetes dos assentos mais importantes das sinagogas. Quem estava na reunião anterior aí, lembra como Jesus fala, né, sobre um banquete que ele foi participar na casa dos fariseus, que ele falou assim, olha, quando vocês forem convidados para um banquete, não sentem no lugar de honra da mesa, porque pode chegar aquele que te convidou e dizer assim, saia daí porque tem alguém que tem mais honra do que você, sente no lugar que tem menos honra. Pelo contrário, sente no lugar de menor honra. Estão ouvindo? Sente no lugar de menor honra para que aquele que o convidou possa chegar para você e dizer assim, olha, não, você deve sentar no lugar de maior honra. Né? De forma que a gente deve aprender com isso, que nós não devemos nos exaltar. E a exaltação que nós teremos, quando no momento certo, da forma como Deus quiser, virá do próprio Deus. E ele fala que os fariseus não. Os fariseus gostavam de se exaltar. Eles escolhiam sentar nos melhores lugares da mesa, porque eles se achavam mais importantes. Eles queriam ser vistos como mais importantes. Na sinagoga também, eles queriam sentar, que eram as igrejas deles, né? Eles queriam sentar nos locais mais importantes, de maior pompa, né? Para ser vistos com maior destaque. E eles gostavam de ser saudados na praça, chamados de rabis. Eles queriam andar na rua e as pessoas falavam assim, mestre, ou como Jesus vai dizer aqui na frente, pai, você é meu pai na fé, eu sou seu seguidor e tal. E aí, Jesus está dizendo que eles são hipócritas ao fazerem isso, porque tudo que fazem para parecer mais santos ou mais admiráveis aos homens, mas em nenhum momento o seu coração está admirando a Deus, está causando felicidade ao Espírito Santo, né? Porque a sua pureza interior não existe, só existe somente uma falsa pureza exterior. E com isso aqui, pessoal, Jesus está combatendo fortemente a religiosidade, que é quando a gente começa a se importar mais com detalhes pequenos que podem ser vistos e agradar as pessoas, ao invés de se importar mais com aquilo que verdadeiramente agrada o coração de Deus, que é uma pureza interior, como nós vamos ver mais na frente aqui. Jesus falando. Verso 8. Mas vocês não devem ser chamados de rabis. Um só é o mestre de vocês e todos vocês são irmãos. A ninguém na terra chamem pai, porque você só tem um pai, aquele que está nos céus. Tampouco vocês devem ser chamados de chefes, porquanto vocês têm um só chefe, o Cristo. O maior entre vocês deverá ser servo, pois todo aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado, e todo aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. O que Jesus está dizendo aqui é o seguinte, Jesus não está dizendo que eu não, assim, entendam o contexto, né? O objetivo de Jesus não é dizer que eu não posso chamar ninguém de pai aqui, ou que eu não posso ter um chefe na minha igreja que é o meu orientador no conhecimento bíblico, que é alguém que eu possa me basear, que eu não posso ter um líder espiritual, assim, no sentido de me orientar no conhecimento da palavra. O que Jesus está dizendo aqui é que nós não devemos colocá-los em posição de Deus, de forma que nós deixamos de seguir a Deus para seguir o que as lideranças nos dizem para fazer. E eles não podem ser vistos como autoridade maior do que o próprio Deus, no sentido de que eles estão criando novas regras e novas estatutas a serem seguidas pelos judeus. E, portanto, dessa forma, eles não devem ser chamados de mestres, porque mestre só existe um. Pai só existe um, que é o próprio Deus, que subsiste em três pessoas, o Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, não é que eu não posso me basear em alguém que tem mais experiência com a palavra do que eu aqui, mas eu não posso colocá-lo em posição de Deus e nem tampouco ele pode se colocar em posição de Deus. Então, o que Jesus está dizendo aqui é que eu não devo considerar como meu mestre, no sentido assim, mais do que o próprio Deus, algum líder espiritual. E trazendo para a nossa realidade, o que Jesus está querendo dizer aqui é que eu não posso seguir a igreja mais do que seguir a Cristo. Quando houver divergências em relação ao que eu estou pensando, e eu, ao invés de seguir o que a Bíblia me diz, vou passar a seguir o que
os líderes me dizem, mesmo quando isso é confrontante à Bíblia, eu talvez esteja sendo um pouco fariseu. Eu vou dar um exemplo aqui. Graças a Deus as coisas mudaram, mas no passado a gente sabia que homens não poderiam usar bermuda em situação nenhuma, jogar futebol era pecado, né? Usar barba é pecado, sendo que a barba foi o próprio Deus que deu, e absolutamente isso não está na Bíblia como ordenança de Deus para o Novo Testamento, da forma como nós estamos aqui, e o que acontece é que muitas vezes a gente considera esses líderes como mestres nossos e deixamos de seguir a Cristo propriamente, ou seja, nos importamos mais com a presença ou não de barba, se o homem está de bermuda ou se ele vestiu calça, se ele for jogar futebol, que isso não podia fazer, e não nos preocupamos em nós mesmos fazer o bem, ser piedosos, ser caridosos e agir com amor. Ou seja, as coisas secundárias que nos parecem, que parecem nos tornar puros externamente, acabam tomando maior importância do que a verdadeira religião, que era amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Quando isso acontece, devemos estar atentos sobre a possibilidade de estarmos sendo religiosos e fariseus. É isso que Jesus está querendo nos ensinar aqui com essa palavra. Quando eu passo a seguir doutrinas secundárias, priorizando isso em relação ao centro da Bíblia, que é o amor, ou seja, vocês vão ver mais na frente como Jesus fala que eles estão priorizando as coisas menores, isso eu estou correndo o risco de ser enquadrado como um fariseu aqui, alguém que Jesus vai chamar daqui a pouco de cego, porque não consegue enxergar mais a palavra de Deus. E depois ele vai falar aqui o que a gente já falou acerca do posicionamento na mesa do banquete. Aquele que se exaltar pegando o local de maior honra, pode vir naquele que convidou para o banquete dizer assim, saia, seu lugar não é aí, porque tem alguém que tem mais honra do que você. Portanto, Jesus fala que aquele que se exaltar, ou seja, aquele que busca exaltação pessoal com as coisas, que ele mesmo faz, achando que a sua magnificação é decorrente dos seus próprios atos, esse, em algum momento, vai ser humilhado por Cristo. Porque aquele que faz dessa forma, jamais, tipo assim, ou você procura exaltar a Deus para que Deus te exalte no momento em que ele quiser fazer isso, ou você vai exaltar você. As duas coisas não dá. Então, se eu vivo baseado nos meus objetivos para que eu pareça bom, para que eu seja exaltado diante do povo, no momento oportuno, Deus vai me tirar daquele lugar na mesa. Falar assim, olha, existe alguém que tem mais honra do que você, sai daí, porque você não é o centro do universo, a sua vida não pode girar em torno das suas próprias perspectivas. Se não for voltada para Deus, você vai estar... Aqui mudou a caixa de som. Se não for voltada para Deus, você vai estar exaltando a si mesmo e no momento oportuno você será humilhado. E o inverso também é prometido por Jesus aqui. Mas, se você se humilhar, e quando ele fala se humilhar, não é você ficar arrastando pelo chão, comendo comida estragada, sem necessidade, passando fome sem necessidade. Ele não está falando de sacrifício. Ele está falando de você se humilhar na sua posição diante do próprio Deus. Entender a sua pequenez, a sua posição minoritária diante de Deus. Aí sim, no momento oportuno, você será exaltado. E esse momento oportuno pode acontecer nessa vida, mas, obviamente, que o mais importante é a exaltação final da Igreja de Cristo, quando ele voltará e revestirá a sua Igreja de glória. Todos serão ressuscitados em glória e reinarão com ele para todos sempre. Tá? Então, esse é o sentido de você se humilhar, entender que você não é nada sem Cristo, depende completamente dele, e ao se humilhar diante dele, você, no momento oportuno, será exaltado pelo próprio Deus. Esse é o caminho da exaltação. E nunca deve ser a busca por exaltação pessoal de acordo com a prática dos meus próprios atos, ou o entendimento de que o que eu faço pode me tornar melhor ou bom, que era exatamente o que os fariseus estavam tentando fazer. Alguma dúvida, algum questionamento, alguma opinião? Tudo bem? Alguma discordância? Oi. Boa noite, primeiro a todos. Boa noite. Não, peraí, rapidinho, só um segundo, Júlio, presta sua... Deixa eu ver se é minha opinião, porque... Pega a minha aqui. Eu não consegui... A minha Bluetooth. Você tá com Bluetooth? Então, eu não estou conseguindo conectar o Bluetooth ali do computador. Deixa eu ver se foi agora. Aqui eu também... não, aqui é o fone. Vai aparecer charge ou alguma coisa. Peraí, só um segundo, viu, João? Show. Charge ou alguma coisa.
Então. Fala aí, João, pode falar aí. Sim, Décio, você falou da questão do futebol, do uso de roupas e tal. Uma pessoa que argumenta isso, de certa forma, também é entendedora da palavra, mas entendedora da forma que ela interpreta. Ela geralmente usa quais passagens ou quais argumentos para validar isso, que esteja certo, mas é bom saber os argumentos também que são usados para saber combatê-los. Você sabe? Não, os argumentos para a pessoa dizer, por exemplo, com relação ao futebol, essas coisas assim, É, que isso é proibido, porque quais são os argumentos que geralmente são usados? eu não sei, não consigo ver em toda a escritura qualquer argumento que me proíba de jogar futebol. Na verdade, isso vem de doutrinas antigas, que eles usavam. TV também não podia ter TV em casa, porque dizia que era coisa do diabo, não sei o quê. Isso são doutrinas que veio dos tempos antigos e que alguns ainda seguem. Na verdade, são doutrinas de homens, Sim. né? São doutrinas de homens, e a Bíblia exatamente condena isso. E assim, aquelas coisas de antigamente que a gente aprendeu e vai passando, e aquilo que a gente estudou também em tempos anteriores, que a gente precisa conhecer a palavra, ouvir a palavra, analisar se o que você está ouvindo é realmente de Deus, é realmente bíblico, se está escrito lá, né? E o que não for bíblico é coisa da cabeça humana, doutrina de homem. Então tem muitas coisas que a gente vem, à medida que a gente conhece a Bíblia, a gente vai eliminando das nossas vidas aquele entendimento, né? A gente vai sendo liberto, como a própria palavra diz, conhecereis a verdade libertará. Então, todas aquelas coisas que a gente ouviu no passado, que a gente aprendeu, à medida que a gente se aprofunda no conhecimento da Bíblia, a gente vai se libertando desse entendimento, e a nossa mente, a nossa visão vai se abrindo. Então, essas coisas são doutrinas de homens, o que não está na Bíblia, né? Pois é, essas doutrinas são passadas tempos após tempos e são obedecidas porque as pessoas não se dão, não têm o cuidado de conhecer o desejo de Deus, conhecer a palavra de Deus, de forma que, por isso que os apóstolos dizem que errais por não conhecer as Escrituras. Então, o que acontece? Essa é a grande questão do fariseu aqui. Ó. Se eu gasto mais tempo querendo cumprir as regras da minha igreja, ou compreender as regras da minha igreja, ou compreender as doutrinas humanas, do que lendo a Bíblia para conhecer as doutrinas de Deus, isso não é cristianismo, nos dias de hoje, aqui no caso, né? Que nessa época aqui não era cristianismo, mas nos dias de hoje não é cristianismo, isso é religião, isso é religiosidade, tá? Então, o que Jesus quer combater é exatamente isso. Olha, a palavra de Deus está revelada para você, você precisa conhecer, e o cristianismo puro e simples é o que a gente tem que seguir. Tem até um livro de C.S. Lewis, muito famoso, chama Cristianismo Puro e Simples, que é justamente assim, se eu passo mais tempo preocupado com a roupa que tem que vestir para o culto, né, com a presença ou não de barba, com o que o irmão está fazendo, se o irmão foi jogar bola, se não foi, e ao mesmo tempo que eu vejo que o meu irmão foi jogar bola e não foi, eu não consigo perdoá-lo porque ele fez isso, eu estou exatamente enquadrado no que Jesus está dizendo aqui. Vocês fazem as coisas pequenas, se atentam para as coisas pequenas, mas não percebem as coisas mais importantes que estão deixando passar. E a gente vai ver que Jesus deixa isso mais claro ao longo do texto aqui. Aí, depois dessa parte, Jesus fala sobre o que segue a autoexaltação é a humilhação, e ao passo que o que segue a sua humilhação diante de Cristo é a exaltação vinda do próprio Deus. Jesus vai trazer aqui 8 ais para os fariseus. 8 advertências. Ai de vocês, fariseus. Então, são 8 ais que a gente chama aqui, né? Então, a partir do verso 13 aí. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus, hipócritas, fecham o reino dos céus diante dos homens. Vocês mesmos não entram, nem deixam entrar aqueles que gostariam de fazer. Esse texto é um texto muito forte. Veja só, quando eu começo a deixar a religiosidade tomar conta do meu convívio, de forma que as pessoas começam a se preocupar mais com essas doutrinas humanas secundárias do que com o conhecimento da palavra de Deus, e eu exijo isso das pessoas, fazendo o que Jesus falou no começo do texto, impondo a elas um fardo pesado, que não foi Deus que impôs,
porque Deus, através de Jesus, nos propõe, na verdade, um fardo leve. Então, quando eu faço isso, eu estou fechando o reino dos céus, porque essas pessoas... Avisei que isso ia acontecer. Porque essas pessoas, elas não estão tendo acesso eu estou fechando o reino dos céus porque eu não estou apresentando a elas o caminho para o reino dos céus, que é simplesmente a fé em Jesus Cristo e o exercício do amor como consequência dessa fé. Eu estou dizendo para elas que o caminho para o reino dos céus é a roupa que ela veste, a obediência às regras da igreja, usar ou não usar a barba, parar de jogar futebol, ter uma Bíblia debaixo do braço, ir para todos os eventos da igreja. Ou seja, eu estou apresentando a ela um caminho que não leva ao céu, e com isso eu estou fechando o reino dos céus, e fazendo isso eu não entro e impeço de entrar aqueles que deveriam estar entrando, porque estão ensinando a eles doutrinas falsas, humanas, que não levam à salvação. Tá? Então, o que Jesus está dizendo é o seguinte: vocês, fariseus, estão fechando o reino dos céus ao vocês apresentarem doutrinas humanas, religiosas, que não levam que não estão relacionadas com a salvação, priorizando isso. Ou seja, para mim é mais importante que a mulher não use calça, que ela só use saia, do que ela verdadeiramente aprender quem é Jesus, do que ela verdadeiramente aprender. Não, você vai para todos os eventos da igreja, você só usa saia, você não usa brinco, mulher. Beleza, isso faz de você pura, santa, crente. Mas você não perdoa quem te ofende. Não, mas isso tudo bem, não tem problema não. Como assim não tem problema? Ou seja, nós estamos priorizando as coisas mais importantes, nós que eu falo aqui, os fariseus, né? Ou priorizando as coisas menos importantes, que nos trazem uma aparência externa de pureza, e o nosso coração não está puro. Adianta o quê? Absolutamente nada. Absolutamente nada. Com isso, eu estou fechando o reino dos céus e estou impedindo que essas pessoas que estão querendo conhecer a Deus, que deveriam estar entrando, eu estou impedindo que elas entrem também. Tá? Esse é o primeiro ai que Jesus fala. Depois, Jesus vai dizer, verso 14, ai de vocês, segundo ai, mestres da lei, fariseus, hipócritas. De novo, ele começa o verso assim: vocês devoram as casas das viúvas e, para disfarçar, fazem longas orações, por isso serão castigados mais severamente. O que está acontecendo aqui? Os fariseus, quem são as viúvas nesse contexto? As viúvas são aquelas mulheres que perderam seus maridos em guerras e tal, e estão sozinhas, né? Passando dificuldade, porque a provisão financeira da sua casa não está vindo mais. Pessoal, acho que está prestes a encerrar a reunião, mesmo esquema de sempre, tá? Eu mando outro link. E essas viúvas estão em dificuldade, e aí o que acontece? Os fariseus vão lá e exploram essas viúvas, dizendo que vão fazer orações para ela, devoram as suas casas. Devoram como? Financeiramente. Pegam as coisas que ela tem, abusam de ofertas que elas têm para oferecer, em benefício próprio, eles buscam a presença na casa dessas viúvas, devorando as suas casas, em troca de quê? Em troca de orações mais longas. Não, ó, eu vou pegar isso aqui, você precisa me dar uma oferta tal, não sei o que lá, eu faço você entender que você precisa sustentar meu trabalho, porque eu vou fazer uma oração longa para você. E Jesus está condenando isso, condenando o uso da religião para benefício próprio. Bom, então, a gente estava no verso 14, né? Vocês devoram as casas de viúvas e para disfarçar, fazem longas orações. Por isso serão castigados mais severamente. Ou seja, o que Jesus está dizendo, na verdade, é como os fariseus estavam utilizando a religião. Eles não estavam preocupados em orar pela viúva, eles não estavam preocupados em levar o bem para aquela viúva. Porque Jesus fala assim, a oração era disfarce. As longas orações era só uma forma de disfarçar o verdadeiro objetivo deles, que seria se aproveitar daqueles necessitados. E será que isso não está acontecendo nos dias de hoje dentro das igrejas? Essa é a pergunta que a gente tem que fazer. Será que a gente não está fazendo isso ou sendo vítima disso de alguma forma? Se aproveitando da nossa posição para tentar benefício próprio? Talvez a gente aqui não, né? Graças a Deus não temos, né, nenhuma posição de liderança aqui. Mas ao longo das igrejas do Brasil, quantas igrejas têm crescido aí em internet, etc. E será que isso não está acontecendo? Que as pessoas estão se aproveitando da religião para ganhar algum benefício pessoal, como esses fariseus estavam fazendo? Ai de vocês, né, que Jesus está dizendo. Verso 15, novamente mais um ai de Jesus. Ai de vocês, mestres da lei, os fariseus hipócritas. Começa novamente o versículo com essas mesmas palavras. Porque percorrem terra e mar para fazer o convertido. Porque percorrem terra e mar para fazer o convertido.
E quando conseguem, vocês o tornam 2 vezes mais filhos do inferno que vocês. Esse versículo aqui a gente tem que ter cuidado para interpretar. Quando Jesus fala que os fariseus correm terra para fazer um convertido, e esses convertidos se tornam filhos do inferno 2 vezes mais do que eles, são convertidos às doutrinas dos fariseus, tá? Só para ficar claro, porque a gente entender, fulano se converteu, conversão tem a ver com o cristianismo. Jesus não está falando de cristianismo aqui. O que Jesus está dizendo? Os fariseus, eles eram bastante empolgados nas missões deles, porque quanto mais pessoas eles angariassem, mais seguidores eles tinham, mais exaltados eles seriam, mais representativos eles seriam, mais poder político eles teriam e mais retorno financeiro eles teriam. Então eles faziam de tudo, moviam mundos e fundos para converter uma pessoa aos fariseus. Só que, ao convertê-los, eles estavam ensinando doutrinas que não levam ao reino dos céus. Como Jesus estava falando aqui, eles estão fechando o reino dos céus para essas pessoas. E o que acontece? O que nós temos visto nos dias de hoje, será que não é algo parecido? São doutrinas ensinadas que não falam sobre arrependimento, que não falam sobre necessidade de correção, que não falam sobre o confronto do seu pecado, que simplesmente falam que Jesus te ama, só falam a parte da rosa, só falam a parte da pregação favorável, que é agradável de ouvir. Ou seja, eu vou para um estádio lotado e eu vou dizer para todo mundo assim, Jesus ama você, todos os seus sonhos serão alcançados, todas as bênçãos que ele te prometeu serão cumpridas, tudo que você quiser vai acontecer com você. E não falo nada sobre a parte de você precisar se humilhar diante dele, de você precisar se arrepender do seu pecado, nascer de novo. Eu falo só da parte boa, que Deus te ama, que Jesus morreu na cruz por você e que você é importante nesse mundo e que tudo vai acontecer bom para você. Será que isso não vai trazer muito mais pessoas para perto? Será que isso não vai me fazer ter muito mais seguidores? Será que isso não é muito mais agradável de ouvir? Mas a pergunta mais importante é, será que isso está convertendo as pessoas? Será que essas pessoas que estão dizendo na moda que são evangélicos, que creem em Cristo como Salvador, que Jesus morreu na cruz por mim, mas não tem nenhum entendimento sobre a necessidade de um novo nascimento, de uma transformação de vida, de uma renovação do entendimento, de arrependimento genuíno dos seus pecados? Será que essas pessoas estão se convertendo? É claro que não. É claro que não, porque Jesus falou isso para Nicodemos. Jesus falou para Nicodemos, não adianta você ser fariseu exemplar, você orar várias vezes por dia, você fazer todos os seus sacrifícios, você levar o dia, você fazer tudo, se você não nascer de novo, isso não adianta nada. Lembra da passagem que a gente viu há umas 2 ou 3 semanas atrás do jovem rico? O que adianta você obedecer à lei desde que você é criança, se você serve ao Deus do dinheiro? Abandona o seu Deus, se converta para seguir a mim. Ele diz o quê? Ou seja, experimente um novo nascimento. O jovem rico diz o quê? Não, aí é um pouco demais para mim, não vou não. Ou seja, adianta o quê? Toda essa obediência, esses requisitos determinados pela igreja, se você não priorizar aquilo que de fato é mais importante, que é o seu real arrependimento, a sua mudança interna. Não adianta nada. Toda a sua obediência às doutrinas da igreja, sem um real arrependimento, a mudança interna, não adianta absolutamente nada. Isso não leva ninguém para o céu, isso não converte ninguém, e isso está fechando o reino dos céus para as pessoas. Então, por isso que é mais importante a gente focar cada vez mais na pregação da Bíblia de uma forma expositiva e completa no seu contexto, para que a gente compreenda que o foco dos evangelhos, das cartas, das epístolas e até do Velho Testamento, o foco sempre é o mesmo. Arrependa-se dos seus pecados, creia em Deus como sua salvação e todas as demais coisas serão acrescentadas. Nós estamos vivendo uma era em que a pregação diz sobre as coisas acrescentadas, esquece a parte de você buscar o reino de Deus e sua justiça. Tá? E isso não é novidade. Isso aqui, como eu estava brincando com o Juarez aqui antes, como Salomão diz em Eclesiastes, nada é novo debaixo do sol, tudo se repete, tudo acontece igual. Os fariseus estavam fazendo exatamente a mesma coisa aqui. Tá? Eles diziam que não era importante o arrependimento e o novo nascimento, não era isso que mostrava importância para eles, e sim a obediência aos requisitos humanos que o faziam externamente parecer puro e santo. Era isso que Jesus estava condenando aqui. O que é isso? Religiosidade. Exatamente, religiosidade. E que acontece tão constantemente em nosso meio e que está afastando as pessoas de Deus ao invés de aproximá-las. E isso é extremamente perigoso, porque não são pessoas que nunca ouviram falar de Deus e não conhecem a Deus. São pessoas que acham que estão servindo a Deus, que acham que estão no caminho de Deus, mas na verdade estão só se servindo dele, crendo num Deus que pode resolver as coisas que eu preciso sem que eu tenha que servi-lo, sem que eu tenha que me arrepender verdadeiramente do meu pecado e nascer de novo.
certo? E qual a consequência disso? No verso 14 aqui, ó, serão castigados mais severamente, aqueles que estão induzindo as pessoas a fazerem isso. E o verso 15, por que Jesus fala que essas pessoas se tornam filhos do pecado 2 vezes mais do que os próprios fariseus? Tem um ditado popular que fala, avô é pai 2 vezes, né? Então, se avô é pai 2 vezes, e esses fariseus, por seguirem um caminho que não levam ao céu, são considerados por Cristo filhos do inferno, ou filhos do diabo, o filho do diabo é neto do diabo. Então, se o avô é pai 2 vezes, o neto é filho 2 vezes. Por isso que ele fala que vocês são 2 vezes mais que aqueles que são convertidos pelos fariseus, são filhos do diabo 2 vezes mais. Porque eles entram no suposto reino de Deus, que não é o reino de Deus, ensinados por uma doutrina que não leva à salvação. E essas pessoas têm consequências ainda maiores, porque aqueles que eles têm como referência não deveriam ser referência, não são referência nem de si mesmos. E Jesus vai dizer daqui a pouco aqui o termo são guias cegos. Imagine você andando por um caminho que você está querendo conhecer e quem está te guiando é cego. Se tiver um buraco, você vai cair. Então, você não pode se guiar por cegos. Então, verso 16, continuando. Não, 15 já falou sobre a conversão. Verso 16. Ai de vocês, aí que eu estava falando, guias cegos. Vocês estão pregando a religião e guiando muitas pessoas, mas vocês mesmos não conseguem enxergar os mandamentos de Deus. Amar o próximo como a si mesmo e amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Vocês são cegos, vocês não conseguem enxergar isso, fariseus. Vocês estão enxergando só as coisas que vocês inventaram, só as coisas que fazem vocês parecer santos, mas aquilo que de fato santifica o seu interior, sobre de dentro para fora, isso vocês não enxergam, vocês são cegos, vocês não se atentam mais para a escritura que vocês conhecem desde o início, porque agora para vocês a prioridade é o que vocês inventaram. Ou seja, a religião é mais importante do que o amor. Tá? Pois dizem, se alguém jurar pelo santuário, isso nada significa. Mas se alguém jurar pelo ouro do santuário, está obrigado por seu juramento. Qual é o contexto aqui? Os fariseus estavam dizendo, e isso aqui, obviamente, é uma coisa inventada por eles, que a oferta em si, que era aquilo que a pessoa apresentava, era mais sagrado ou mais importante do que o próprio templo de Deus. Vale lembrar, pessoal, que no judaísmo, o templo de Deus era o local onde Deus se manifestava e falava com as pessoas, no Santo dos Santos. Não era como hoje que nós temos livre acesso a Deus. Antes do véu ser rasgado, aquele era o local onde Deus se apresentava. Então, naquele contexto, o templo era realmente um local sagrado. Tá? E aí, o que aconteceu? Os fariseus profanaram esse templo, dizendo que mais importante do que o próprio templo eram as coisas que eram apresentadas no templo. Por quê? Porque se eu deposito e ensino que há de se depositar uma maior importância naquilo que eu ofereço, e a pessoa entende que o que é importante é o que eu ofereço, mais e mais eu vou oferecer, porque é isso que é importante. Então, se eu juro pelo templo, que é o sagrado local onde Deus se manifesta, isso não quer dizer nada. Eu não sou obrigado a obedecer esse juramento. Mas se eu jurar por aquilo que eu ofereço no templo, aí sim, aí eu sou obrigado. Por quê? Porque o que eu ofereço no templo passa a ser mais importante. Ou seja, as minhas ações tomam uma atitude central de santificação, muito mais do que a santificação proveniente do próprio Deus. E então Jesus vai combater isso dizendo que cegos insensatos, que é mais importante, o ouro ou o santuário que santifica o ouro? Será que vocês não percebem que a santidade não está nas coisas que você pode oferecer, e sim no que Deus dá a você, no templo que representa a presença do próprio Deus? Vocês também dizem, se alguém jurar pelo altar, isto nada significa, mas se alguém jurar pela oferta que está sobre ele, está obrigado por seu juramento. Ou seja, o altar de Deus ali, besteira, não é tão importante não. Lembrando que nesse tempo, o altar, que era altar, né, que hoje a gente chama o que se chama de altar, não deveria nem ser chamado, porque não são templos como os templos judaicos, mas o altar não era importante. Né, os fariseus estavam dizendo, sendo que o altar era um templo construído conforme a orientação do próprio Deus. Mas o que era importante, na verdade, é o que eu oferecia no altar. Então, as minhas ações e o meu centro passava a ser mais importante do que o próprio Deus. Certo?
Então, Jesus está combatendo isso aí quando eles falam isso daí. Aí ele vai dizer, verso 19, cego, o que é mais importante, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Oferta por oferta não tem nenhum valor. Dar dinheiro por obrigação, como eles estavam induzindo as pessoas a fazer, não tem nenhum valor. Isso pode ser expressado também nos dias de hoje. A oferta que eu dou porque alguém me disse que eu tenho que dar, não tem nenhum valor. Mas se eu referencio aquele que recebe a oferta, que nesse contexto aqui era representado pelo templo e agora é na minha relação direta com o próprio Deus, se o motivo de eu ofertar é exaltar esse Deus que é aquele que santifica a minha oferta, aí sim ela tem valor. Mas se a oferta é simplesmente o cumprimento de uma ordem humana que eu estou fazendo para aparecer e para que todos na igreja vejam que eu estou ofertando, nenhuma validade, nenhuma validade. Certo? Se eu penso dessa forma, eu estou sendo exatamente igual aos fariseus. Exatamente igual aos fariseus. Verso 20. Portanto, aquele que jurar pelo altar, jura por ele e por tudo que está sobre ele. E o que jurar pelo santuário... cadê? E o que jurar pelo santuário, jura por ele e por aquele que nele habita. Ou seja, Jesus está fazendo aqui reforçar como o mais importante naquele momento era a representatividade do templo como o local onde Deus habitava, como onde Deus se manifestava, certo? Mais ou menos o que a gente já tinha falado aqui, não vou repetir muito para não ficar repetitivo. Algum comentário, alguma dúvida, algum questionamento? Estão ouvindo direitinho? Então, beleza. Vamos seguir, então. Parece que ainda é Bíblia não está no último hoje, não? Verso 23, certo? Mais um ai de Jesus. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus, hipócritas. Mais uma vez, ele começando esse texto da mesma forma, né? Vocês dão... Esse texto aqui é um texto muito conhecido. Vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vocês devem praticar essas coisas sem omitir aquelas. Esse verso, para mim, resume todo o capítulo. Que Jesus está dizendo o seguinte, olha, vocês estão priorizando as coisas que as pessoas veem vocês fazendo. As coisas que justificam e purificam vocês externamente. Portanto, o objetivo de vocês não é com o próprio Deus. O objetivo de vocês é com os seres humanos que estão cercando vocês. O objetivo de vocês é que as pessoas vejam o que vocês estão fazendo. Ou seja, se você, vou dar um exemplo bem assim, lá na igreja você levanta na hora da oferta, entrega a sua oferta, mas na hora que alguém está precisando de uma caridade sua, de alguma ajuda financeira sua, e ninguém está vendo você fazer isso, você não faz. Por quê? Porque você só queria fazer aquilo ali para que as pessoas vissem que você estava fazendo. Né? Da mesma forma, não só em relação à ajuda financeira não, mas qualquer comportamento de cristão, quando você exerce qualquer coisa. Mesma coisa, lembra quando a gente falou lá em Mateus capítulo 5, sobre o Sermão do Monte? A pessoa vai na igreja, chega na igreja, ela ora, ela levanta a mão, todo mundo vê ela orando, ela se manifestando, tal, ela gritando, glória a Deus. E em casa, quando ninguém está vendo, ela não ora, ela nem sabe quem é Deus em casa. Chega na igreja, você abre a Bíblia bonitinho lá, sua Bíblia toda cheia de a capa bonitona, não sei o quê. As pessoas veem a sua Bíblia, nossa, que Bíblia bonita sua e tal. Aí você chega na igreja, lê lá, todo mundo está vendo, você não, fulano lê a Bíblia direito. E em casa, quantas vezes você leu? Nenhuma. Por quê? Porque só importa para você que as pessoas estejam vendo que você está lendo. Essa é a condição que Jesus está apresentando aos fariseus. Sabe que isso tem validade? Nada, porque Deus conhece o seu interior. As pessoas podem até se impressionar com o seu exterior, mas Deus conhece o seu interior. E é Ele que vai te julgar, quem conhece você de verdade. Então, o que Jesus está dizendo assim? Vocês chegam lá, dão até das plantas que vocês têm no fundo do seu quintal. Você planta lá, Deus fala aqui, 3 ervas, né? Hortelã, endro e cominho. Você planta, você tem uma planta de hortelã lá. E aí você pega, mede a sua planta de hortelã, cresceu aqui 20 centímetros. Eu vou cortar aqui 10%, 2 centímetros, vou entregar no altar, porque eu sou fiel no dízimo, eu dou o dízimo em tudo que eu tenho que fazer. Eu obedeço as regras direitinho. Eu sou um fariseu de fariseu, como diz Paulo. Tudo que eu tenho que fazer, eu faço aqui fielmente. Mas na hora de perdoar o meu irmão que me ofendeu, eu sou incapaz de fazer isso. Na hora de ajudar o meu irmão que está precisando, eu sou incapaz de fazer isso. Na hora de me humilhar diante de Deus, eu sou incapaz de fazer isso. Ou seja, Jesus está falando, vocês estão priorizando aí os dízimos da hortelã, do endro e do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei,
justiça, misericórdia e fidelidade. Ou seja, aí ele vai dizer assim, vocês devem praticar estas coisas, ou seja, justiça, misericórdia e fidelidade, sem omitir aquelas. Porque ele está dizendo assim, não é que você não tem que dar o dízimo, fazer a sua parte de cumprimento da lei. Como ele falou lá no começo do capítulo, obedeçam tudo que os fariseus dizem para vocês fazerem. Só que eles não fazem, vocês têm que ser diferentes deles. Deus está dizendo assim, não é que eu estou dizendo que não tem que cumprir a lei. A lei é importante ser cumprida, mas mais importante do que ela é você obedecer os principais preceitos da servidão a Deus, que é o que ele chama aqui, justiça, misericórdia e fidelidade, que também são preceitos da lei. Esses são os mais importantes, mas esses ninguém vê você fazendo. Você ser fiel a Deus, ninguém vê você fazendo isso. Você ser caridoso quando alguém precisa, na hora que você está só você é a pessoa lá, ninguém vê. Então, que tipo de honra isso vai trazer para você perante os homens? Nenhuma. Então, se é assim, para que eu vou fazer? Se esse é o pensamento, é igual ao fariseu. E era exatamente assim que os fariseus pensavam. Então, se para mim o que é importante é estar em todos os cultos, participar de todas as reuniões dos jovens, ter uma Bíblia bonita, me vestir bem, dizer que eu sou crente, se para mim o que é importante é isso, mas no fundo, quando está eu e Deus, eu não sei nem quem é Deus, Deus não sabe quem eu sou, fariseu. Esse é um comportamento de fariseu. Tá? Verso 24. Mais uma vez, Jesus vai se referir a eles como guias cegos. Ou seja, vocês são mestres, vocês têm vários discípulos, mas vocês estão guiando eles de forma cega. Vocês não enxergam o que tem que enxergar ao tentar guiar essas pessoas. E aí ele vai falar um verso também, mais uma vez, bastante impactante. Vocês coam um mosquito e engolem um camelo. O que Deus quer dizer aqui? Não é simplesmente uma metáfora, uma coisa bonitinha. O que acontece? Os mosquitos, eles eram impuros para os judeus. Então, eles cobriam os pratos, os copos, tudo para que o mosquito não encostasse. Quando eles fossem comer alguma coisa, eles costumavam coar com um pano para que, se tivesse algum mosquito, isso eles não ingerissem, para não se tornar impuros. Então, o que Jesus está fazendo aqui é uma comparação no seguinte sentido. Aquilo que é pequenininho, um pequeno detalhe da lei, uma coisa absolutamente secundária, a roupa que você tem que vestir, usar ou não usar brinco, ir ou não ir para o culto, participar ou não participar da reunião, isso aí você coa bonitinho, porque as pessoas vão ver se entrar um mosquito na sua comida. Mas o que é mais importante, que é o que eu cito aqui como justiça, misericórdia e fidelidade, isso você está deixando passar um camelo. Então, o que ele está falando assim, você se preocupa em obedecer às coisas que são menores e não se importa em não obedecer às coisas que não são as coisas que são maiores. Ou seja, trazendo aqui, vamos fazer um exemplo aqui, quer dizer, suponhamos que eu estou aqui para vocês, participo de todas as reuniões, certo? Eu vou lá na igreja, vou todos os cultos, eu tenho 10 Bíblias lá em casa, cada uma em uma tradução. As pessoas olham para mim e veem minha barba feitinha, eu ando sempre de terno e gravata, as pessoas olham para mim e dizem assim, deve ser crente aqui, não sei o quê. Eu estou priorizando todas essas pequenas coisas. Eu pareço puro para vocês, eu pareço uma pessoa santa para vocês, mas desde que eu casei com a Andressa, eu traio ela. Ou seja, coei o camelo, coei o mosquito para vocês verem. É mentira. Coei o mosquito para vocês. Coei o mosquito que vocês estavam vendo, mas estou engolindo o camelo, que vocês não veem. Então, se vocês não veem, não tem problema. É isso que os fariseus estavam fazendo. E é isso que muitas vezes nós fazemos. Eu me preocupo em estar presente em todos os cultos. Eu me preocupo em participar das reuniões. Eu me preocupo em saber as músicas que vão cantar na igreja. Eu me preocupo em decorar um monte de versículo bíblico. Eu me preocupo em saber de qual um monte de versículo bíblico. Eu me preocupo em saber de qual a sequência dos livros da Bíblia. Mas eu não conheço a Bíblia, eu não conheço Deus, eu não sirvo a Deus, eu não sou arrependido, eu não me humilho diante de Deus, eu não oro, eu não tenho um relacionamento íntimo meu com Deus. Ou seja, coo um mosquito, mas engulo um camelo. Aquilo que é mais importante, eu não estou coando, estou deixando passar. E eu não estou fazendo aquilo que é mais importante no reino de Deus. Isso é religiosidade e Jesus combate fortemente. E eu creio que esse texto tem um importante impacto na igreja dos dias atuais. Tá? E eu procuro aprender bastante com esse texto, porque nós temos uma tendência de sermos religiosos. E a gente tem que ter atenção quando a gente não está, de fato, fazendo o que Deus quer que a gente faça. Tá? Continuando aqui, então, verso 25. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, mais uma vez, a mesma frase. Vocês limpam o exterior do copo e do prato, mas por dentro eles estão cheios de ganância e cobiça.
fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo e do prato para que o exterior também fique limpo. Imagine você, eu vi essa figura de ilustração uma vez, eu achei curiosa. Imagine você um copo de vidro, que você tomou um suco, uma vitamina, uma coisa assim, e esse copo está sujo por dentro, porque você bebeu por dentro. Se você limpar por fora e não limpar por dentro, e você botar lá por dentro, eu tenho um primo que é assim, ele tomava café da manhã, ele bebia o café, aí depois na mesma xícara, sem lavar, ele botava o iogurte, bebia também, com granola e tudo. Aí no final, quando ele tomava café, ele pegava a mesma xícara sem lavar e botava água e bebia no final. Nojeira. Ou seja, não importa quantas vezes ele passou um pano por fora da xícara dele, se a xícara estiver suja por dentro, ela está suja, e ponto final. Agora, imagine você um copo de vidro, em que você pegou esse copo, bebeu uma vitamina de banana, e aí dentro da vitamina, qualquer coisa que você bebeu, e aí você foi limpou esse vidro por dentro. Quando você limpou esse copo de vidro por dentro, por fora ele já tem a aparência de limpo. E aí depois que você limpa esse vidro por dentro, por fora ele já tem a aparência de limpo, você também vai limpar por fora. O que Jesus está ensinando aqui é que a sua purificação jamais virá de fora para dentro. A sua purificação precisa vir de dentro para fora. Não, a sua purificação e a sua santificação não está naquilo que as pessoas podem ver, e sim naquilo que só você e Deus veem. Ou mais do que isso, naquilo que só Deus vê. Não adianta eu me purificar externamente e ir para todos os cultos se eu continuo praticando os mesmos pecados deliberadamente, porque externamente eu posso parecer puro para Andressa, para Juarez, mas internamente Deus vê a minha impureza, Deus vê a minha sujeira internamente. Então a minha purificação jamais poderá vir de fora para dentro. Eu não consigo ser purificado com pessoas impondo sobre mim um conjunto de regras. Se eu não buscar as regras do próprio Deus, internalizar isso, mudar o meu entendimento e de dentro para fora mudar completamente as minhas atitudes, eu não serei purificado. A minha purificação jamais poderá vir de fora para dentro. Ela tem que vir de dentro para fora através do meu relacionamento com Deus. Mas se ele não existe, se eu só tenho um relacionamento com a igreja e com os homens, se o meu objetivo como fariseu é simplesmente agradar as pessoas que estão domingo à noite na igreja, eu não serei purificado. Não existe purificação de fora para dentro. É isso que Jesus está nos ensinando com esse texto aqui. E para falar sobre isso, eu vou também aproveitar aqui o que Lucas fala. Deixa eu ver aqui, eu anotei aqui qual era o local. Lucas capítulo 11, verso, deixa eu abrir aqui no celular mesmo, verso 37 a 52. Que é um relato sinótico aí, né, também. Lucas 11, 37 e 52. Tendo terminado de falar, um fariseu convidou para comer com ele. Então Jesus foi e reclinou-se à mesa. Mas o fariseu, notando que Jesus não se lavava cerimonialmente antes da refeição, ficou surpreso. Ou seja, nós já vimos isso previamente, quando aquele texto começa falando que Jesus purificou todos os alimentos, como os fariseus se incomodavam com o fato de eles não se lavarem. Não é questão de lavar a mão por higiene. Havia, como o texto fala aqui, uma cerimônia dos fariseus de lavagem das mãos, como se isso os tornasse puros e tornasse puros os alimentos, etc. Tal. Que isso era uma coisa, se não fizesse isso, era absurdamente errado. Mas Jesus não fez isso. Jesus veio para quebrar um monte dessas regras aí. Verso 39. Então o Senhor lhe disse: vocês, fariseus, limpam o exterior do copo e do prato, mas interiormente estão cheios de ganância e maldade. Insensatos. Quem fez o exterior não fez também o interior, mas deem o que está dentro do prato como esmola e verão como tudo ficará limpo para vocês. Qual é a comparação que Jesus fala assim? Não adianta você limpar o seu prato por fora. E ele faz uma associação como dê o que está dentro como esmola. Ou seja, mostre a sua compaixão, mostre que você é limpo por dentro ao ter piedade do seu irmão, e aí você vê como o resto das coisas todas ficarão limpas também. Então esse é o contexto como Jesus fala, não adianta você limpar externamente as coisas, porque o que importa é o que está dentro, isso é que é mais valioso, é nisso que deve estar o seu coração. Da mesma forma o meu corpo, não adianta eu limpar externamente, nós vamos ver lá, isso aqui é tão importante, que o autor de Hebreus, quando ele vai explicar a transição da aliança, da velha aliança para a nova aliança, ele vai falar exatamente isso. A velha aliança purificava sangue de bois e de ovelhas, purificava externamente os judeus, mas o seu interior continuava impuro. Paulo vai escrever aos Gálatas no capítulo 6, dizendo que a obediência às leis e às exigências dos fariseus buscavam glorificá-los no próprio corpo, nas suas próprias atitudes.
e queriam glorificar também nos corpos dos outros a quem eles orientavam a seguir, mas internamente eles jamais eram puros. Então, o que Jesus está fazendo para ela é justamente isso. Limpa primeiro o interior do copo e do prato, para que o exterior também fique limpo. Tá? Continuando aí, para a gente não... Já tá, é um capítulo longo, né? Verso 27. Mais um ai de Jesus. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus, hipócritas. Vocês são como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e de todo tipo de imundície. Assim são vocês, por fora parecem justos ao povo, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e maldade. Ou seja, mais uma vez, resumindo tudo que a gente já falou, os fariseus e muitos de nós, crentes de hoje, nos importamos muito mais em agradar as opiniões da igreja, as opiniões dos irmãos, a que alguém olhe para mim e fale assim, não, aquele cara ali é crente de verdade, aquele cara ali está perto de Deus, aquele cara ali é referência. Só que às vezes eu sou uma péssima referência para você e você não sabe. Com isso você tem que conhecer o que Deus quer. Você precisa ter o seu relacionamento com Deus. Vocês sabem, jovens, que desde o início das nossas reuniões eu tenho batido nessa tecla como é importante que a gente tenha a nossa relação com Deus. Deus se revela individualmente para cada um. E a gente precisa conhecer essa relação com Deus para que eu saiba avaliar as coisas que você me ensina e para que eu saiba analisar a sua vida. Não no sentido de condenar você, mas no sentido de aprender com a sua vida. Nós vimos daquela outra parte em que, não foi no livro de Mateus, não foi uma das palestras que a gente fez acerca de liderança, em que Paulo diz assim, analisem o desfecho daqueles que vocês têm como líder e veja se vale a pena o que eles viveram. Então, ou seja, a Bíblia nos convoca a julgar dessa forma, não julgar e condenar, não julgar por julgar, mas julgar para aprender para a minha vida, a forma como as pessoas estão vivendo. Será que as pessoas vivem o que elas pregam? É isso que a gente tem que analisar. Agora, para saber o que de fato deve ser verdadeiramente pregado, só tem uma forma, eu preciso conhecer a Escritura. Certo? Então, Jesus está dizendo isso, vocês são justos para o povo, as suas atitudes, a sua obediência a essas regras, quando você vai para a igreja todos os cursos, quando você participa de todas as reuniões dos jovens, quando você sabe decorar o versículo da Bíblia, quando você anda sempre com a Bíblia, quando você cumprimenta todo mundo com o Pai do Senhor, quando você chama todos os seus irmãos de amados. Não estou dizendo que essas coisas não são importantes, mas se você faz só isso, as pessoas olham para você e veem a santidade. Não, Décio é santo, olha como esse cara é crente. Mas se dentro de mim eu não sou puro, como eu falei, se eu não perdoo meu irmão que pecou contra mim, se eu não tenho compaixão daqueles mais necessitados, se eu vivo para ganhar dinheiro, só para ganhar dinheiro sem ajudar ninguém, se eu tenho meus comportamentos de mentira, de adultério, de prática de injustiça do ponto de vista financeiro, se eu faço todas essas coisas, não há nada do que eu fiz externamente é capaz de me justificar. O que a gente precisa compreender é que os fariseus erraram e se, pela misericórdia de Deus, os judeus ainda terão esse entendimento, é que a obediência à lei, as suas práticas, que eles se acham capazes de obedecer esses mandamentos como forma de justificação, é ineficaz. Essa aliança é incompleta, é ineficaz e por isso foi necessária a nova aliança de Cristo. Lembrando que esse não foi um plano B de Deus, já era o propósito desde o início. Então, toda a velha aliança serviu para uma única coisa, para apontar para o Messias como única forma de salvação. E aí ele vai dizer que vocês são como sepulcros caiados. Quem já ouviu essa expressão sepulcro caiado? Ou melhor, alguém nunca ouviu a expressão sepulcro caiado? Alguém não. E alguém sabe me dizer o que é um sepulcro caiado? Onde bota os mortos? Não, onde bota os mortos é um sepulcro. Mas o que é um sepulcro caiado? Caiado? Caiado, não sei não. Tá? Isso mostra como a gente muitas vezes, pessoal, decora os textos bíblicos, a gente decora as frases. Presta atenção que eu vou falar. A gente decora os textos impactantes da Bíblia, porque isso nos faz parecer mais santo, mas a gente não sabe o que verdadeiramente está dizendo. A gente não internalizou isso aqui, a gente não aprendeu o que a Escritura quer nos dizer. Não adianta eu decorar um versículo se eu não sei o que ele está querendo dizer. Isso aqui é só um exemplo, mas muitas pessoas, muitos de nós, fazendo isso o tempo inteiro. Porque eu tenho decorado. O que significa isso? Não sei, mas a Bíblia diz isso aí. Mas como é que isso funciona na prática? Não sei. O próprio Jesus explica aqui o que é sepulcro caiado. Ele vai dizer,
Vocês são como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro cheios de ossos de todo tipo de imundícia. Então, por isso que eu falei que era... Internet hoje, a internet você vê muito isso hoje. Há uns 3 meses atrás, eu vi uma reportagem interessantíssima, né? Falando sobre a questão de como você se promover dentro da internet. Por exemplo, Décio, ele quer ter uma promoção no Instagram dele e ele quer alcançar muitos seguidores. E aí fizeram uma margem assim, até 10 mil seguidores, quanto você gastaria? Por exemplo. E aí um russo, ele falou assim, não, eu vou contrariar isso. E eu vou mostrar que eu consigo promover o Instagram sem precisar gastar o valor que eles estão dizendo. Eu lembro que na época, para você alcançar 10 mil seguidores, era um investimento hoje de uns 6 a 7 mil reais, por exemplo. E ele provou para o A mais B que com R$1.000 ele conseguiu fazer totalmente diferente. Aí o que foi que ele fez? Ele vendo o que a internet gostava, ele pegou um aposentado, um senhor aposentado, que já tinha seus 70 e poucos anos de idade, mas estava em forma. Era um cara que tinha uma pose, só estava muito bem arrumado, os dentes dele estavam perfeitos. E aí foi o que ele fez, deu um banho de loja naquele aposentado, pegou os R$1.000 que ele falou que ia investir. Deu um banho de loja, levou ele na loja, mandava ele provar uma roupa e só batendo foto. Então ele fez um catálogo de fotos. Levou o cara para tomar café, bem arrumado, com uma das roupas, né? Bateu várias fotos dele tomando café, mostrando que ele tinha uma amizade com um dono de concessionária, bateu fotos do cara dentro dos melhores carros. Levou ele no campo de aviação, tirou foto dele próximo do aeroporto. Então, quando ele tinha bastante foto, ele começou a publicar. E aquilo foi, em 2 meses, ele alcançou 20 mil seguidores. Com a aparência, né? Com a aparência. E aí, o que ocorreu? As marcas de café, por ver aquele coroa, começou a chamar ele nas redes sociais para ele fazer publicidade. Só que ele tinha um detalhe, ele pegou um idoso aleatório, pegou a sócia do cara, fez e não manteve contato. Como é que ele ia continuar mantendo a mentira dele? Aí foi o que ele fez. Chegou na internet e revelou o que ele fez. Então, na verdade, o que ele fez? Ele era um sepulcro caiado. Porque ele mostrava uma aparência bonita, mas por dentro era vazio, ele não tinha nada. Exatamente. Ele criou uma história e mostrou que hoje a internet faz isso. Hoje a gente tem a mania de seguir uma pessoa nas redes sociais, mas a gente não conhece aquela pessoa, não sabe quem é aquela pessoa, não sabe como ela é. Às vezes ela vira sua referência. Vira uma referência e você acaba seguindo o que ela faz, mas depois que ela desliga, depois que ela desconecta da rede social, ela não tem nada para te acrescentar. E a única forma que você tem de analisar se isso é para ser seguido ou não é conhecendo, né? O que Deus espera de você, quais são as ordenanças de Deus para você. Aqui tá conectado. Será que foi? Ah, não, funcionou. Então, o que é um sepulcro caiado, então? Esse termo caiado, e eu acho que eu já falei isso para vocês. Eu acho, em algum momento, mas não tenho certeza. O termo caiado se refere a revestido de cal branca, cal. Por quê? Porque o sepulcro ali, os caras cavavam um buraco, né? Nem sempre tinha as tumbas que como Jesus removeu a pedra de Lázaro, mas às vezes era um buraco ali, um sepulcro mesmo que eles cavavam, enterravam as pessoas, e aí eles enfeitavam aquilo com cal para ficar bonitinho por fora. E além de ficar bonitinho, a cal ajudava a segurar o cheiro. Na época do exército, quando a gente estava no acampamento, não tinha banheiro. Então, as necessidades eram feitas num buraco na terra, que a gente chamava de pecag. E no pecag, o que acontece? A gente fazia as necessidades lá, e depois a gente fazia o quê? Jogava cal em cima dessas fezes ou da urina. A urina nem tanto, mas das fezes. Para quê? Para tapar o cheiro, para maquiar a situação, para não aparecer aquela podridão, porque ninguém tinha hora obrigada a ficar sentindo aquele cheiro. Então, o que é um sepulcro caiado? É um local onde eu enterro tecido em putrefação e que, além do mais, para os judeus era considerado impuro, né? Porque tocar no morto era impureza para os judeus. E aí eu maqueio essa situação cobrindo de cal, porque eu vou segurar tanto o cheiro quanto eu vou fazer parecer bonitinho, posso enfiar do jeito que eu quiser. Então, o que Jesus fala sobre as nossas capacidades de santificação? Por mais que eu pareça bonito, por mais que eu esteja caiado,
por dentro eu sou um sepulcro que carrega impurezas e podridão e tecido em putrefação, eu não tenho nada a oferecer em mim mesmo. Se eu não fizer a mudança, se a mudança não acontecer de dentro para fora, através da internalização do Espírito Santo e do conhecimento da palavra de Deus, a aparência de fora não tem nenhuma validade. É isso que Jesus está querendo dizer com essa comparação aqui. Certo? Assim são vocês. Por fora parecem justos ao povo, porque vocês parecem obedecer todas as regras. Vocês criaram um monte de regras que vocês parecem obedecer esse monte de regras, que, como ele fala no começo do capítulo, nem obedece. E, com isso, vocês parecem bastante justos ao povo. Ou seja, trazendo para nós, você vai em todos os cultos, você participa de todas as reuniões, você tem várias bíblias bonitas. Parece você realmente santo demais. Mas no seu interior, você conhece a Deus? Você serve verdadeiramente a Deus? Não? Mas por dentro estão cheios de hipocrisia. Mas o que é hipocrisia? Mentira é você fazer, o que Jorge acabou de contar, você fazer parecer uma coisa que na verdade você não é. Isso é hipocrisia. E isso Jesus está condenando aqui como um dos principais componentes da religiosidade. Tá? Caminhando já para o final aí, verso 29. Ai de vocês, mestres da lei. Eu acho que vai encerrar o tempo. Eu já vou aproveitar para encerrar aqui para abrir, para a gente não parar no meio da leitura, viu? Já vou mandar outro link aí. Então, nós paramos no verso 28, não foi? Então, verso 29. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus e hipócritas, vocês edificam os túmulos dos profetas e adoram os monumentos dos justos. E dizem, se tivéssemos vivido no tempo dos nossos antepassados, não teríamos tomado parte com eles no derramamento de sangue dos profetas. Assim, vocês testemunham contra si mesmos que são descendentes dos que assassinaram os profetas. Acabam, pois, de encher a medida do pecado dos seus antepassados. Ou melhor, acabem, pois, de encher a medida dos pecados dos seus antepassados. Serpentes, raça de víboras, como vocês escaparão da condenação do inferno? Por isso, eu estou lhes enviando profetas, sábios e mestres. A uns vocês matarão e crucificarão, a outros açoitarão nas sinagogas de vocês e perseguirão de cidade em cidade. E assim, sobre vocês recairá todo o sangue justo derramado na terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem vocês assassinaram entre o santuário e o altar. Bom, o que Jesus está dizendo aqui, né? Os fariseus costumavam dizer o quê? Rapaz, os nossos antepassados, bicho, os caras vieram aí, os profetas vieram para trazer a palavra de Deus e eles mataram esses profetas. Eles jogaram Jeremias num poço de lama, eles jogaram Daniel numa cova de leões, eles cortaram Isaías ao meio, como a tradição diz que talvez tenha acontecido. Por que eles fizeram isso? Se nós tivéssemos vivido naquela época, a gente não faria isso, não. A gente não faria, não, pode ter certeza. E aí Jesus está dizendo assim, rapaz, vocês são hipócritas demais. Ao dizerem isto, vocês estão testemunhando contra vocês mesmos, porque vocês estão fazendo as mesmas coisas através dos governos de vocês, respaldando as atitudes. O que vocês fizeram com João Batista? Porque João Batista denunciou o pecado do rei. O que vocês fizeram? Na verdade, o que eles iriam fazer com o próprio Jesus, o maior profeta de todos? Crucificar. O que eles iriam fazer com os... Aí veja como Jesus profetiza aqui, ó. Ainda fala que ia crucificar. A uns vocês matarão e crucificarão, outros açoitarão nas sinagogas e vocês perseguirão cidade em cidade. O que eles fizeram com os apóstolos no período pós-cristo, no período do início da igreja cristã, depois que Cristo foi crucificado e morto? O que eles fizeram com Estevão? Se a gente olhar no livro de Atos lá, apedrejaram Estevão até a morte. O que eles fizeram com Paulo? Açoitaram Paulo, perseguiram e não mataram só porque não era hora, né? Ou seja, o que eles fizeram com todos esses profetas aí, quando eu falo profetas aqui, profetas no sentido de anunciadores da palavra de Deus, e agora é que eles estão dizendo que não fariam isso, ao dizerem isso, eles estão testemunhando contra eles mesmos, porque eles são as mesmas pessoas, eles estão testemunhando que são filhos daqueles que fizeram aquilo com os antigos profetas. E aqui, o que Jesus está dizendo não é que o erro que os pais cometeram recai sobre os filhos, não é isso que Jesus está dizendo. O que Jesus está dizendo é que vocês são filhos deles, no sentido que vocês fazem as mesmas coisas. Então, quando vocês estão dizendo que não fazem, vocês estão testemunhando contra vocês mesmos
se apresentando como mentirosos, se apresentando como hipócritas. É isso que vocês são. Então, ele vai dizer que vocês estão dizendo que não fariam isso, mas na verdade vocês fizeram as mesmas coisas, estão fazendo as mesmas coisas, vão continuar fazendo as mesmas coisas, porque esses são vocês são filhos dos seus antepassados que fizeram as mesmas coisas e mentem ao chegar lá no sepulcro, nos túmulos dos profetas, eles adornarem, enfeitarem, parecendo que estão oferecendo honra a eles, porque vocês estão fazendo as mesmas coisas com os profetas atuais. Por quê? Porque vocês são guias cegos. Vocês não estão enxergando que o que vocês estão fazendo é a mesma coisa que os seus pais fizeram e que vocês agora estão condenando o ato deles. Vocês são iguaizinhos a eles. Vocês vão fazer pior do que isso com o Filho de Deus, com o maior profeta de todos os tempos, que é com Jesus Cristo. E aí ele vai dizer assim: como, portanto, vocês escaparão da condenação do inferno? E aí ele vai fazer a profecia. Por isso estou enviando profetas, sábios e mestres. A uns vocês matarão e crucificarão, o próprio Cristo. A outros açoitarão, como fizeram com Paulo e vários apóstolos, nas sinagogas de vocês e perseguirão de cidade em cidade. Se a gente for ler o livro de Atos, vai contar como os apóstolos ficavam viajando ali nas igrejas da Ásia, eles tinham que ficar fugindo de cidade em cidade, porque quando chegava a notícia de que eles estavam em tal lugar, as pessoas iam perseguir para matá-los, eles tinham que ficar fugindo de cidade em cidade. O próprio Jesus fez isso aqui durante o seu ministério, e ficar fugindo por conta da perseguição das pessoas. E aí, ou seja, vocês que estão dizendo que não fazem essas coisas, fazem. E aí, como é que nós vamos aplicar isso para nós aqui? Você que está observando a forma como o seu irmão vai para a igreja, se ele vai para a igreja, se ele participa das reuniões, se a Bíblia dele é uma Bíblia bonita, se ele tem Bíblia, se ele canta na hora que o hino está cantando, se você está fiscalizando tudo isso, essas coisas menores aí, hipócrita que você é, será que você não está fiscalizando você mesmo? Será que você não está vendo o seu interior se você realmente está transformado? Quando vocês estão falando dos pais de vocês que fizeram essas coisas, vocês não estão enxergando que vocês estão fazendo igual, ou melhor, que vocês estão fazendo pior do que eles, que vocês vão crucificar o Filho de Deus? Será que vocês não estão enxergando isso, ó guias cegos? Será que vocês não estão observando que ao ficarem atentando para os pecados menores dos seus irmãos, vocês estão esquecendo do pecado principal que vocês estão cometendo, ao não perdoá-los pelas coisas que eles fizeram? Será que você critica tanto o seu irmão porque ele te contou uma certa mentira ou fez alguma coisa até sem querer que te magoou? E será que você não percebe que o seu pecado de não perdoá-lo, de não ter amor por ele, é ainda maior do que isso? É mais impactante do que isso? É isso que Jesus está perguntando para cada um de nós nesse dia de hoje. Então, aí ele vai dizer: como é que vocês vão escapar da condenação do inferno se você só consegue enxergar os pecados dos outros e as falhas dos outros, e você não se corrige internamente, você não se humilha diante de Deus, você não pede perdão pelos seus pecados, você não nasce novamente? Como é que isso vai acontecer se você só está querendo se purificar fora? Só se você está dizendo assim: fulano não foi para a igreja, mas eu fui. Fulano, a Bíblia dele é uma Bíblia daquela lá de Novo Testamento, Salmos e Provérbios, mas eu tenho uma Bíblia bonitona. Fulano não foi para a reunião, mas eu fui. Fulano não canta no coral, mas eu canto. Mas fulano é piedoso e você não é. E aí? Será que Jesus não está chamando a atenção da gente para dizer assim: será que vocês não estão se importando com as doutrinas humanas? Ah, fulano não usa brinco e usa calça, mas eu não, eu só uso saia e não uso brinco nenhum. Só que fulano é piedosa e você não é. Você é rancoroso, você não perdoa as coisas que as pessoas fazem com você. E aí? Quem é que está sendo hipócrita no final das contas? Essa é a pergunta que Jesus faz para mim e para você nessa noite. E depois Jesus vai dizer assim: com isso recairá sobre vocês, fariseus, o sangue justo derramado, todo o sangue justo derramado na terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem vocês assassinaram entre o santuário e o altar. Mais uma vez, o que Jesus está dizendo? Olha, quem matou Abel, Caim lá, que agiu como vocês, com hipocrisia, com falsidade, com mentira, não é que o pecado de Caim lá vai ser pago por vocês. O que eu quero dizer aqui, o que Jesus quer dizer aqui, é que vocês estão cometendo os mesmos pecados dos antepassados. Vocês são iguaizinhos a eles, de forma que a punição que cairá sobre eles também cairá sobre vocês igualzinha, porque vocês estão cometendo os mesmos pecados. Como, portanto, serão salvos da condenação do inferno se vocês continuam fazendo as mesmas coisas que vocês tanto criticam?
mas externamente parecem adornar o templo, o túmulo deles, externamente parecem dizer que eles são importantes, mas no fundo vocês estão cometendo exatamente os mesmos atos que seus pais da fé cometeram. Mas eu acho que está carregando, né? Porque... Não é... Ah, tá. Estão ouvindo direitinho, hein, pessoal? Tudo tranquilo? Continua? Sim. Pode continuar. Oi? Pode continuar. Beleza. Então, Tá aí o tranquilo. verso 36 é um verso forte também, em que Jesus faz uma profecia pesada sobre tudo isso que os fariseus que ele acabou de combater com os fariseus. Ele vai dizer sobre a condenação, né? Ele vai dizer assim, como escaparão da condenação do inferno. E ele vai dizer sobre tudo que eles vão fazer. Vocês crucificarão, açoitarão. E aí vai dizer, verso 35. E assim sobre vocês recairá todo o sangue justo derramado na terra. Ou seja, ele vai dizer assim, a punição sobre todo esse sangue do justo recairá sobre vocês. E verso 36, eu lhes asseguro que tudo isso sobrevirá a esta geração. Jesus está dizendo assim, as coisas vão começar a acontecer hoje. Então, tudo que ele falou lá atrás, sobre os fariseus estarem priorizando mais as ofertas do templo do que o próprio templo, ignorando a importância do templo, que era a manifestação do próprio Deus. 40 anos depois disso aqui, mais ou menos, o exército romano invade, destrói todo o templo, destrói tudo que eles tinham, destrói toda a reputação dos fariseus, eles ficam sem casa. Por quê? Porque sobreveio sobre eles toda a punição de Deus, de forma como eles rejeitaram o templo de Deus, que naquela época era representativo da sua presença. Então, pessoal, eu vou continuar aqui para finalizar, verso 37. Aí Jesus vai trazer aqui um lamento, né, sobre Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém. Quando ele fala Jerusalém, ele está falando sobre o seu povo, né, não só sobre a cidade de Jerusalém, são todos os israelitas. Você que mata os profetas e apedreja os que lhes são enviados, quantas vezes eu quis reunir os seus filhos? E aqui, obviamente, Jesus está falando sobre desde o Velho Testamento. Ou seja, Jesus está falando como Deus nesse momento. Deus presente desde a eternidade. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, como a galinha reúne os seus pintinhos debaixo das asas, com proteção, com cuidado, com botar vocês dentro do meu aprisco, mas vocês não quiseram. Eis que a casa de vocês ficará deserta. E foi exatamente isso que aconteceu 40 anos depois, quando os romanos destruíram o templo, destruíram todos os símbolos religiosos ali. E vale lembrar que os israelitas estão sem o templo até os dias de hoje. Mesmo os judeus que não creram em Jesus Cristo como Messias já vindo, eles continuam esperando o Messias, estão sem o templo até hoje, certo? Eis que a casa de vocês ficará deserta, pois eu lhes digo que vocês não me verão mais até que digam, bendito é o Senhor que vem, bendito é o que vem em nome do Senhor. Torcendo aí para que esses fariseus aí possam em algum momento cair em si e se converter a Jesus como cristão, como Messias, como Salvador, entendendo que nada do que eles podem fazer, nada, lembrando aí daquela parábola também do jovem rico, parábola não, daquele acontecimento do jovem rico, em que os apóstolos perguntam, então como um homem pode ser salvo? E Jesus fala, ao homem é impossível, não tem nada que eu possa fazer que possa me fazer ser bom, mas a minha depósito da minha esperança deve estar somente e completamente em Cristo. Então, pessoal, nessa noite eu creio que a gente tem que pensar sobre se estamos sendo religiosos, né? Como é que nós sabemos se estamos sendo religiosos? Se eu começo a me importar mais com os detalhes do culto do que com o aprendizado da palavra de Deus, se eu começo a me importar mais em parecer cristão do que em ser de fato cristão, se eu levo mais tempo preocupado com a roupa que eu vou vestir para ir para o culto do que com a minha dedicação no próprio culto, se eu levo mais tempo preocupado com a roupa que eu vou vestir para o culto do que o tempo que eu levo lendo a Bíblia e aprendendo de Deus ao longo dessa semana, alguma coisa pode estar errada na minha vida. Se eu levo mais tempo querendo, sei lá, fazer qualquer outra coisa aí relacionado às coisas da igreja, se eu levo mais tempo, por exemplo, deixa eu ver um exemplo aqui, sei lá, engomando a minha roupa, porque na igreja eu tenho que estar com a roupa impecável, me maquiar de uma forma impecável. Se eu levo mais tempo nisso do que no aprendizado da palavra de Deus propriamente, alguma coisa está errada.
Isso não é cristianismo, isso não é servir a Deus, isso é servir aos homens, isso é atender às expectativas dos homens. Se eu estou mais preocupado da forma como a música que eu cantei no hino dos jovens lá, se eu estou mais preocupado com a forma como ela soou às pessoas que estavam ouvindo do que da minha verdade interior em agradar a Deus, tem alguma coisa errada com isso aí, talvez eu esteja sendo um pouco fariseu. Então esse é o convite que Jesus faz para mim e para você hoje, que a gente analise os nossos atos, a gente está de fato servindo a Deus, a gente está de fato sendo cristão, a gente está de fato oferecendo o nosso melhor a Ele, no interior, no intuito somente de agradar a Ele, no intuito de nos purificar internamente, para que externamente também pareçamos puros, ou nós estamos preocupados em agradar aos anseios da igreja, em atender às regras da igreja, em o pastor Zé Neto me ver no culto, e saber que eu não falto nenhum, que eu estou lá sempre e que por isso eu pareço crente, mas no meu interior eu estou mentindo, eu estou adulterando, eu estou roubando dinheiro em casa, eu estou fazendo maldade, eu não estou sendo piedoso como eu tenho que ser. Então esse é o convite que Jesus nos faz hoje para que a gente reavalie nossa condição. Se estamos sendo cristãos de fato, genuínos, verdadeiros, renascidos pelo Espírito Santo, ou se estamos sendo crentes aparentes que visam tão somente agradar a expectativa humana, agradar a aparência humana, se eu estou querendo simplesmente fazer com que meu pai pense que eu estou indo para a igreja, que minha mãe pense que eu estou indo para a igreja, que o pastor pense que eu estou lendo a Bíblia, que se a minha preocupação é somente decorar os versículos para que as pessoas saibam que eu conheço a Bíblia, ou se eu estou de fato aprendendo sobre tudo isso. Se a minha preocupação é simplesmente ter várias Bíblias com capas bonitas e etc., ou se eu realmente estou aprendendo sobre essa escritura e mudando a minha vida de acordo com o entendimento do Evangelho de Cristo. Então, esse é o entendimento que nós temos para essa noite. Eu fui muito impactado ao estudar esse capítulo, espero que vocês também tenham aprendido bastante e que a gente possa se converter a este caminho de Cristo, servi-lo verdadeiramente, sem querer agradar os homens. Não estou dizendo que a gente não tem que se preocupar também com a forma como nós aparentamos aos homens, mas esse nunca pode ser o meu foco. A minha purificação nunca vai acontecer de fora para dentro. Ela só pode acontecer de dentro para fora, porque ela vem de Cristo morando dentro de mim. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E se Cristo vive em mim, eu serei purificado internamente e a consequência inevitável é que externamente eu também serei purificado. Tá? Esse é o caminho da salvação e não, jamais, nunca obediência a regras que agradam às satisfações humanas, deixando de lado. O problema da religião não é que ele tem que obedecer regras. O problema da religiosidade não é obedecer regras, é quando essas regras são prioridade ao invés da verdadeira conversão. Certo? Então era isso que eu tinha para expor hoje aí. Eu espero ter ajudado na compreensão do capítulo e eu desejo verdadeiramente que todos tenham sido impactados como eu fui por essa palavra. Amém? Amém. O capítulo 24, mesmo até o título já é pesado, assim, já é forte. O capítulo 24 é um dos que eu mais gosto do livro de Mateus. Fala sobre escatologia, é um capítulo profético de Jesus sobre o fim dos tempos, mas é um capítulo bastante complexo, tá? Mas a gente vai conseguir discutir ele bem. Lembrando que essas coisas estão acontecendo aí, esses embates com os fariseus, na última semana de Jesus, né? Ele está prestes a ser preso aí para ser crucificado. Então ele está afunilando ali a pregação, de forma que ele finaliza esses textos, inclusive em Mateus 24 ele vai dizer assim, eis que tudo, não é assim uma parte das coisas, não é boa parte das coisas, não é quase, eis que tudo vos tenho revelado. E ainda assim nós temos buscado revelações de outras fontes nos dias de hoje. Mas isso é tema para uma próxima conversa. Então vamos orar para finalizar. Alguém quer comentar mais alguma coisa? Então vamos orar para finalizar. Agradeço a todos que participaram e ficaram até o final aí. E depois eu vou botar lá no YouTube. Se tiver cortado alguma parte, se alguém quiser ver, vai estar lá disponível também. Então vamos orar. Deus amado, muito obrigado, Pai. Muito obrigado por esse ensinamento que aprendemos na Tua Palavra, Pai. Cada vez que nos apoiamos nela, Pai, que meditamos, que estudamos honestamente a Tua Palavra, somos impactados com verdades tão fortes, Deus, que se formos sinceros em estudar isso, não tem como, Pai. É impossível que a nossa vida não seja transformada. Com isso, Deus, atestamos o poder da Tua Palavra, não nesse livro físico que estava em minhas mãos, Senhor, mas na autoria desse livro
e na capacidade dessas palavras penetrarem em meu coração e me fazer ser uma nova pessoa a partir do momento que eu leio e entendo, Pai. Por isso, quero te agradecer, porque nessa noite sentimos, ó Pai, o Teu Espírito Santo escrevendo essas palavras em nosso coração, em que nós, ó Pai, a partir de hoje queremos, Deus, trazer essas palavras fixadas em nossas testas, Deus, não como os fariseus faziam com seus filactérios, Pai, mas sim verdadeiramente imprimindo em nossa mentalidade o conhecimento e a obediência da Tua palavra, Senhor. E pedimos que por Tua misericórdia, Deus, alimente em nós o desejo de aprender mais de Ti, nos transforme internamente, Pai. Somente o Teu Espírito pode fazer a transformação interna no nosso íntimo, Deus. Que a gente deixe de se preocupar com as aparências, com agradar humanos, mais do que agradar a Ti, Pai. Que a gente foque, Deus, a nossa servidão a Ti, Pai, e não em agrado aos humanos. Que a gente queira servir a Ti mais do que se servir de Ti, Pai. Ó Senhor, nos purifique internamente, Senhor. Não permita que sejamos, ó Pai, como os fariseus, como sepulcros caiados, ó Pai, como copos sujos por dentro, limpos somente por fora, Pai. Como agradáveis aos seres humanos, mas desagradáveis a Ti, Pai. Não permita que sejamos assim. Sabemos que em nós não temos a capacidade de sermos puros por conta própria, Deus. Por isso clamamos humildemente, Deus, a Ti neste momento. Desfaz as nossas vaidades, Pai. Desfaz a nossa arrogância, Pai. Desfaz a nossa prepotência, Senhor. Desfaz o nosso sentimento de superioridade, Pai. Desfaz qualquer tipo de sentimento desse tipo, Pai. Esvazia-nos, ó Deus, e enche-nos com o Teu Espírito Santo, porque somente assim, Pai, poderemos ser purificados internamente, Pai. Poderemos ver surgir em nós o desejo de Te servir e Te adorar. E sendo esse, Pai, a partir de então, o foco das nossas vidas, ó Pai. Nos ajude, Deus, também a levar esse entendimento àqueles que precisam dessa compreensão, Pai. Nos ajude, Deus, como escrito pelo Teu servo, pelo irmão de Jesus Cristo, pelo Teu servo Judas. Nos ajude, Deus, a arrebatar aqueles que não têm esse conhecimento do fogo do inferno, Pai. Porque muitos estão achando estar Te servindo, Deus, mas estão servindo a homens e a doutrinas humanas, Pai. Nos ajude, Deus. Usa-nos conforme a Tua vontade, Pai. E através do Teu Espírito Santo, completa o entendimento em cada um de nós, para que possamos ter o nosso entendimento renovado sobre todos esses comportamentos diante da igreja e diante de Ti. É o que Te pedimos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Pessoal, Deus abençoe a todos, a paz do Senhor. Vão em paz. Tchau, povo. Pai, te E amo. até a próxima aí, se Deus assim permitir. Amém? Grande abraço. Interrompe.